Olá, queridos, muito boa noite. Vamos dar início a esse momento de culto e adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a gente estar junto aí pelos próximos minutos, algum tempo na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Nós estamos aqui para celebrar o nome do nosso Deus, com cânticos espirituais, com louvores. Eu quero te convidar para a gente cantar junto o cântico Grandes São as Tuas Obras. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Amém? Esse próximo cântico, ele é um pedido, é uma oração. Ele diz: Senhor, vem nos encher do teu poder e do teu amor, pois és o nosso Senhor, nosso pastor, nosso amado. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, sabendo que o Senhor Jesus é o único que pode preencher o nosso coração com aquilo que falta. E nós
precisamos clamar a Ele, como faz essa oração: Senhor, vem nos encher, vem nos transformar o nosso ser, vem santificar as nossas vidas. Senhor, vem nos encher do Teu poder, do Teu amor, transformar o nosso ser, santificar as nossas vidas. Oh, vem restaurar dentro de nós o Teu louvor, cansas almas reavivar, vem reinar em nosso viver. Pois és nosso Senhor, nosso Pastor, nosso amado, o Deus de nossas vidas, autor da nossa salvação. Razão, luz, proteção ao nosso lado. Ó, vem, Senhor amado, venha sempre em nossos corações. Vem restaurar dentro de nós o Teu louvor, nossas almas reavivar, vem reinar em nosso viver. Pois és nosso Senhor, nosso Pastor, nosso amado, o Deus de nossas vidas, autor da nossa salvação. Ao nosso lado, ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações. Ó, vem, Senhor amado, reina sempre em nossos corações. Senhor amado, reina sempre em nossos corações. Amém. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos Te bendizer, declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas e que a nossa confiança está posta somente no Senhor, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que tem o governo de todas as coisas nas Tuas mãos, e nós cremos que absolutamente tudo está nas soberanas mãos do Senhor. Por isso nós descansamos
na certeza de que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Queremos orar por aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão passando por momentos difíceis na vida, seja por conta do isolamento, ou por outros motivos, sejam eles quais forem. Nós queremos pedir que o Senhor os visite. Queremos pedir que o Senhor visite aqueles que ficaram desempregados por conta dessa crise. Queremos pedir que o Senhor visite aqueles que estão passando por dificuldades nos seus negócios próprios. Queremos pedir que o Senhor console aqueles que têm sofrido por conta de todos os acontecimentos desses dias que nós temos vivido. Entregamos nossas vidas nas Tuas mãos e descansamos no Senhor, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus, nós somos o Seu povo, povo que é amado pelo Senhor, e por isso mesmo nós podemos descansar na presença do Senhor. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero ler um texto, na verdade um versículo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40. Esse texto diz assim, esse versículo: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero iniciar essa meditação dessa noite pensando com os irmãos do porquê que muitas pessoas, apesar de frequentarem a igreja, terem um certo conhecimento de Cristo Jesus, não se comprometem de fato e de verdade com o Senhor Jesus. Quantas pessoas eu conheci ao longo do meu ministério que foram até simpatizantes do Evangelho, pessoas que caminharam com a igreja, junto com a igreja. Eu me lembro de um casal em uma das igrejas por onde eu trabalhei, e eram pessoas assim, muito gente boa, pessoas bacanas, pessoas agradabilíssimas, e que a gente estava sempre junto, a gente comia na casa deles. Eu, ainda como evangelista, pastoreei esse casal, e a gente frequentava vários lugares juntos, viajávamos juntos. Porém, meus queridos, eles nunca quiseram se comprometer de fato e de verdade com o Evangelho, com a igreja e com Cristo Jesus. Eles sempre tiveram ali uma vida paralela com o Evangelho, e acredito eu que na minha época, já onde eu lidava com eles, eles já tinham dado sinais de afastamento e frieza espiritual, e acredito que eles têm vivido assim até os dias de hoje, já há um bom tempo. A grande pergunta que surge é por que algumas pessoas, ou muitas pessoas, nunca se decidem a um compromisso sério de vida com Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esse versículo, é preciso que a gente dê uma olhadinha rápida no contexto geral do capítulo 5, onde está inserido esse versículo que nós acabamos de ler. Todo o capítulo 5 revela a rejeição dos judeus com relação à pessoa e à obra de Cristo Jesus. A grande questão é que os judeus, eles tinham um coração duro e não aceitavam Jesus como o Messias prometido lá no Antigo Testamento. E eles rejeitavam todas as evidências da divindade de Cristo Jesus. E eram muitas essas evidências. Por exemplo, o versículo 33 do capítulo 5 vai mostrar que eles não aceitavam o testemunho de João Batista. O versículo 36 mostra uma segunda evidência, que eles não aceitavam e não reconheciam as obras miraculosas que Jesus fazia, e que eram muitas obras. E eles também rejeitavam as próprias Escrituras, como nós podemos ver no versículo 39. Então essa incredulidade persistente dos judeus exigiu essas palavras que nós lemos no versículo 40 e que com certeza
são as palavras mais duras, mais trágicas, já proferidas em toda a Escritura. Não quereis vir a mim para terdes vida. O impressionante é que essas palavras de Jesus, elas são extremamente atuais. A pergunta que surge é: o que impede as pessoas de virem a Cristo Jesus no sentido de assumirem um compromisso de vida, um compromisso de fato e de verdade, dizer assim: estou com Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, eu sou de Jesus, eu vou viver para Ele, e assumir mesmo esse compromisso de vida com o Senhor Jesus, santificar a sua vida e levar Jesus Cristo a sério na sua vida. Muita gente não leva Jesus Cristo a sério, apesar de estar sempre por perto, mas não assume um compromisso de fato e de verdade com Cristo Jesus. Então, eu quero apresentar aqui algumas razões, 3 razões, porque algumas pessoas não vêm a Cristo, e em cada uma delas nós vamos perceber que essas pessoas são indesculpáveis. Por cada uma dessas questões, nós vamos perceber que elas são indesculpáveis. E a primeira razão é a ignorância. Muitas pessoas não vêm a Cristo porque elas ignoram a sua profunda necessidade de um Salvador. A sua profunda necessidade de um Salvador. Como assim? A grande verdade é que a gente vive em um mundo hoje onde as pessoas se veem como pessoas muito boas, como pessoas muito sábias, pessoas evoluídas. Se a gente prestar atenção na história do mundo, nós vamos perceber que o mundo ele vem caminhando para isso há muito tempo. Quando a gente pensa no período do Iluminismo, final do século XVII, início do século XVIII, a Idade das Luzes, onde o homem ele abandona a ideia de Deus por completo e então ele passa a se colocar no centro do mundo. O homem vai se tornando extremamente arrogante e ele acha que ele não precisa de Deus. Eu acho interessantíssimo, meus queridos, ver como que o nosso mundo mais e mais despreza o conhecimento de Deus em prol de se achar muito bom e autossuficiente para viver as suas vidas à parte de Deus, à parte do Criador. Algumas pessoas, então, não vêm a Cristo porque elas ignoram a necessidade que elas têm de um Salvador, porque elas não se veem como pecadoras. E é interessante, meus queridos, porque não é isso que a palavra de Deus, e aí que se cale todo homem, que toda pretensão humana caia por terra, porque nós precisamos viver sendo conduzidos pela palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus vai nos dizer lá em Lucas capítulo 5, 31 e 32, é que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E aí Jesus diz: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A ideia aqui, meus queridos, é que Cristo Jesus está dizendo: olha, eu vim para quem reconhece, se vê e se enxerga nesse mundo como pecadores, porque esses necessitam de arrependimento, Então, o problema é que muitos ignoram o fato de que eles têm uma doença moral e espiritual, que se chama pecado. E o pecado, meus queridos, ele destrói a nossa relação com o próprio Deus. Por conta do pecado, as pessoas vivem longe do seu Criador. Então, as pessoas não se preocupam em vir a Cristo, porque elas acham que não tem nada de errado com suas almas. Nada de errado. Mas a Bíblia nos ensina que a condição do homem por causa do pecado é uma condição terrível. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5,12. Ela diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Então, meus queridos, a primeira coisa que o mundo precisa saber é a sua própria condição diante de Deus.
Eu costumo falar, e já preguei isso para a mocidade, que o Evangelho, antes de ser a boa nova de salvação, o Evangelho precisa ser a má notícia. E qual é a má notícia? A má notícia é que o ser humano é pecador e que por causa do pecado ele precisa desesperadamente da graça de Cristo Jesus sobre a sua vida, pois somente a graça é capaz de apagar uma multidão de pecados. Somente a graça é capaz de trazer perdão para as nossas vidas. Mas a gente só vai entender a graça quando nós compreendermos a nossa real condição diante de Deus, que é a condição de seres caídos. Caídos em Adão nós fomos e permanecemos. Toda descendência de Adão, ela é pecaminosa, ela é pecadora, porque nós somos descendentes de uma fonte pecaminosa. Por isso Davi ele diz: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, a palavra de Deus ela vai dizer: não é justo nenhum sequer, esses bilhões de pessoas que já passaram pelo mundo, apenas Jesus Cristo viveu nesse mundo sem pecado, porque Ele é o Filho de Deus. Porém, todos nós, queridos, todo o restante da humanidade nasceu na condição de pecadores. A nossa fonte é uma fonte pecadora e por isso nós somos pecadores e por isso nós precisamos de um Salvador. Mas a segunda questão do porquê muitos não vêm a Cristo é indisposição para se render às exigências de Cristo Jesus. Presta atenção nisso. Eu costumo sempre dizer que se você quer uma religião aonde você viva a sua vida de conformidade com a sua própria vontade e fazendo o que dá no seu coração, né? Como a gente ouve aí, eu faço o que meu coração manda, então o cristianismo não é para você. Porque o cristianismo é para gente obediente. O cristianismo é para pessoas que se rendem às suas exigências. A chamada de Cristo para que você venha a Ele também é um mandamento para que você o obedeça. O que isso significa? Significa não mais viver de acordo com a sua própria vontade e os seus próprios pensamentos, mas sujeitar, ou seja, viver uma vida de sujeição ao Evangelho de Cristo Jesus. Jesus, ele alertou que o pecado pode ser tão querido como um olho ou uma mão direita. Muitos estão apegados aos seus pecados e por isso não querem seguir a Cristo Jesus, porque eles dizem: para eu seguir a Cristo Jesus, eu terei que abandoná-los, eu terei que abandonar maus hábitos, eu terei que abandonar vícios. Então eu prefiro não seguir a Cristo Jesus e continuar com os meus vícios. Mas o cristianismo vai exigir, meus queridos, uma disposição de se render às exigências de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em Mateus 19, na história do encontro de Jesus com o jovem rico. Jesus ele deu uma missão muito dura para aquele jovem. Ele exigiu algo daquele jovem: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. A mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, também. Jesus ele confronta, o tempo todo Jesus confronta pecados. É aquela ideia de que nós seguimos a Cristo Jesus, mas Jesus sempre vai exigir de nós mudança de vida e mudança de atitude, mudança de postura, abandono de pecado. Sabe, meus queridos, nós precisamos compreender que o pecado é algo que Jesus ele vai perceber em nós, ele vai nos mostrar o nosso pecado e ele vai dizer: agora abandona esse pecado, abandona imediatamente, para que você possa me seguir, para que você possa ser chamado meu discípulo. É preciso uma mudança de vida. Jesus faz isso por amor.
Jesus faz isso porque o pecado é trágico. Jesus faz isso porque Ele quer que a gente viva uma vida plena. Porque o pecado não gera alegria para ninguém. Observe que Davi, ele escreve lá no Salmo 51, eu não usei o Salmo todo, apenas alguns textos do Salmo 51. Ele diz algumas expressões muito interessantes aqui, em um momento de confissão de pecado. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Depois ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Depois ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então presta atenção, ele usa a expressão lava-me, purifica-me, depois ele fala purifica-me de novo, depois ele fala lava-me de novo, depois ele fala restitui-me a alegria da salvação. Davi está dizendo aqui que o pecado produzia um sentimento de sujeira no seu coração, um sentimento de sujeira, e ele pede para Deus: me purifica, me lava, me lava. E o Davi também diz que o pecado gerava tristeza no seu coração. Sabe por quê? Tem muitas pessoas andando tristes por aí por causa dos seus pecados. Muitas pessoas vivem amarguradas, vidas amarguradas por causa dos seus pecados. E elas trocam uma caminhada com Cristo Jesus para uma caminhada em uma vida de pecado, porque elas gostam do pecado, elas preferem os seus pecados, apesar dos seus pecados trazerem sujeiras para suas vidas, apesar do pecado trazer tristeza para suas almas, mas elas preferem caminhar as suas vidas em pecado. Mas sabe o que é pior? O pecado, ele tem o poder de te conduzir ao inferno, pois o pecado faz separação entre nós e Deus. E essa é a principal consequência, é a consequência final do pecado nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Morte é separação. Separação entre o homem e Deus. Então o homem, ele se torna separado de Deus por causa dos seus pecados. Por isso, venha a Cristo, mas venha a Cristo de acordo com os termos dele, para que você não afunde mais e mais a sua vida nos seus pecados. Aceite os termos de Cristo. Entenda isso. Entenda que para você servir a Cristo Jesus, para você segui-lo, você vai ter que se sujeitar às exigências dele. Mas em terceiro lugar, porque muitos não vêm a Cristo. Muitos não vêm a Cristo porque estão esperando uma revelação adicional da parte de Cristo Jesus. Alguns esperam uma visão ou uma voz vinda do céu, outros esperam por uma passagem bíblica especial, sabe, que toque de forma muito diferente o seu coração. Eu já conversei com algumas pessoas que frequentavam a igreja às vezes há anos. Eu falava assim: por que o senhor não se batiza? Por que você não faz a sua profissão de fé? Eu estou esperando assim um toque, um negócio diferente, pastor, no meu coração. Estou esperando uma coisa diferente acontecer na minha vida. E aí, meus queridos, algumas dessas pessoas morreram sem terem se comprometido de fato, de verdade, esperando algo extraordinário acontecer na sua vida. Jesus afirmou aos judeus que as Escrituras devem ser a prova definitiva e final, cabal, para que a gente creia nele. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Em seguida, ele disse, no versículo 46, se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Sabe, meus queridos, tem um texto que está lá em Lucas capítulo 16, 19 a 31. É um diálogo entre Abraão e o rico lá no inferno. Aquela história do rico e Lázaro, e aonde o rico ele foi para o inferno e ele tem um diálogo ali com Abraão, e ele diz: pai Abraão, manda
que alguém entre os mortos vá falar da minha situação aqui, para que eles se arrependam e não venham para esse lugar de tormento aonde eu estou. E Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A grande questão, meus queridos, é que nós não precisamos de uma revelação especial ou de algo espetacular. Nós já temos a palavra. A grande questão é se você não está esperando uma revelação especial da parte de Deus. Será que você não está ignorando a mensagem de Moisés e dos profetas que você tem na sua Bíblia? Se você faz isso, a sua espera é indesculpável. Não pense que você tem um plano de salvação melhor do que aquele que já está na palavra de Deus. O plano de salvação tem sido apresentado com clareza por meio do testemunho da Bíblia Sagrada. Tudo o que eu e você precisa fazer é vir a Cristo Jesus, para que Ele conduza a história da sua vida. Portanto, meus queridos, nós já temos o que nós precisamos. Nós já sabemos que Jesus Cristo é aquele que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para trazer perdão dos nossos pecados. O que nós precisamos é aceitá-lo, aceitar o seu sacrifício, reconhecer Ele nas nossas vidas, reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Portanto, eu quero encerrar essa mensagem dizendo que muitas pessoas não vêm a Cristo porque não têm consciência ou não aceitam a sua condição de pecadores, ou talvez porque não se rendem às exigências de Cristo Jesus, ou porque estão esperando uma revelação adicional vinda dos céus. A grande verdade, meus queridos, é que no final das contas, as pessoas não vêm a Cristo por causa da incredulidade dos seus corações. Mas o convite da graça é: aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue a sua vida a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Que o Espírito Santo do Senhor possa te conduzir a toda a verdade. Que no dia de hoje você possa abandonar quaisquer razões que o impeçam de vir a Cristo Jesus. Reconheça que é um pecador, por isso mesmo necessitado da graça. Se renda às suas exigências, sabendo que o pecado só gera destruição na sua vida. Pare de esperar algo além daquilo que Deus já nos deu através da sua palavra, pois a Bíblia tem toda a revelação necessária para nos conduzir à vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus possa ir ao seu encontro e que essa palavra possa te levar a esse encontro com Ele. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar por esse momento nosso de meditação, agradecidos, Pai, porque de forma graciosa o Senhor manifesta a Tua vontade através da Tua palavra. Quantas pessoas têm assim flertado com o Evangelho? Quantas pessoas estão próximas do Evangelho, próximas dos crentes, frequentam a igreja muitas vezes, ouvem mensagens pela internet, mas ainda não tomaram uma decisão definitiva, não deram aquele passo de fé genuíno na presença do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito conduza essas pessoas a toda a verdade, para que elas Te reconheçam como Senhor e Salvador das suas vidas e se comprometam com o Senhor. Nós oramos assim, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Até a próxima oportunidade. Que Deus os abençoe ricamente.